Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia, alunos! Bom dia, tutores! Hoje é a nossa quinta aula do módulo Funcionários de Escola, Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores. Na nossa última aula, nós fizemos uma revisão das 4 primeiras unidades do módulo. Na aula de hoje, nós vamos ver o contexto de 2 unidades, a unidade 5 e a unidade 6, que trata da seguinte temática. Vamos ver. Na unidade 5, o tema que vamos trabalhar é funcionários. Em primeiro lugar, cidadãos, escolaridade básica e superior. Na unidade 6, vamos ver o papel dos funcionários como educadores. Essas 2 unidades, elas vão nos proporcionar a oportunidade de conhecer e de entender como é que os funcionários de escola podem contribuir na formação, na construção da proposta política pedagógica da escola e na aplicação dessa mesma proposta. Vamos rever aqui o nome da nossa disciplina. Olha só, funcionários de escolas, cidadãos, educadores, profissionais e gestores. Observem que antes de serem educadores, antes de serem profissionais e antes de serem gestores, os funcionários de escola são cidadãos. E o que isso quer dizer? O que quer dizer ser cidadão? Nós temos visto desde o início do curso sobre a Constituição Federal, sobre a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e temos aprendido que a educação, o direito à educação básica, é um direito de todo cidadão. Isso quer dizer que esse direito à educação básica é um direito seu, funcionário de escola. Por isso, esse termo cidadão, ele vem antes de mais nada. Porque antes de você se profissionalizar, antes de você ser um educador, de ser um gestor, você precisa se preparar, buscar a sua própria educação. Por isso, primeiro ser cidadão, exercer esse direito de cidadania primeiro, de buscar a sua educação. Para depois você efetivar ser profissional, buscando a continuidade da sua educação na parte do ensino técnico e de ser um educador, uma vez que estamos sendo preparados para atuar dentro da escola. E onde é que entra a questão de ser gestor? Você não vai ser gestor somente contribuindo na atuação da escola. Você vai ser gestor, antes de mais nada, você vai ser seu próprio gestor, gestor do seu processo de formação e de educação. Por isso se faz importante. Vamos rever o que o artigo 22 da LDB nos diz sobre isso? Olha só aqui, gente. Nós vimos aqui um pouquinho sobre essa questão da importância da construção da educação. Vamos ver aqui como é que está a escolaridade dos funcionários de escola atualmente no Brasil. Nós temos aqui, foi feita uma pesquisa na década de 90 e estima-se que temos 1.200.000 servidores de funcionários de escola dentro das escalas estaduais, municipais e federais. Destes 1.200.000 funcionários, olha como está distribuída a escolaridade. Nós temos aqui, no ensino médio, em torno de 50.000, que corresponde a essa pequena fatia aqui, tá? No ensino profissional.
No ensino fundamental incompleto, nós temos aqui em torno de 250 mil funcionários de escola. No ensino médio, que é essa fatia aqui, em torno de 350 mil. Fundamental completo, que é essa fatia, também em torno de 350 mil. E no ensino superior, temos aqui a estimativa de 200 mil funcionários. Observem aqui que levando-se em conta esse 1.200.000 funcionários de escolas, a gente ainda tem um quantitativo aqui bem baixo dentro do curso profissionalizante, que é o profissional médio, esses que vocês estão fazendo, e também aqui dentro do curso superior. Então, muito ainda precisa ser feito. Nesse censo que foi realizado na década de 90, esse estimativo de 1.200.000 funcionários de escolas, naquela época, a maioria deles não tinha nem sequer o ensino fundamental completo. Então, nós vimos que houve uma melhora, uma pequena melhora até lá. Por que isso aconteceu? Porque da década de 90 para cá, nós tivemos vários funcionários de escola que se aposentaram. E tivemos também a abertura de vários concursos públicos. E a exigência desses concursos públicos era que esses funcionários tivessem, no mínimo, o ensino fundamental completo. Mas isso ainda é muito pouco. Hoje vocês estão aqui se profissionalizando, através do programa Profuncionário, nesse curso de infraestrutura escolar. Vocês estão buscando ser sujeito ativo no seu processo de ensino e aprendizagem. Estão construindo isso, a sua aprendizagem. Mas isso está bom? É o suficiente? Vamos ver aqui o que a gente tem mais sobre isso. Olha só, o artigo 22 da LDB, ele diz o seguinte: a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Olha só isso aqui. Então, a educação básica, que é um direito de todo cidadão, é o mínimo para que o indivíduo, para que o cidadão brasileiro, ele se enxergue, ele se veja, ele se reconheça como cidadão. Porque se você não possui a educação básica, que é onde você vai aprender os conhecimentos básicos de ler, de escrever, de calcular, como nós vamos ver daqui a pouco, como é que você vai conseguir compreender as leis que regem o nosso país? A Constituição Federal, a LDB, que é onde estão os nossos direitos. Então, no mínimo, para exercer o nosso direito de cidadão, nós temos que ter a educação básica. Por isso, ela é uma exigência dentro da LDB, como nós vimos aqui no artigo 22. Mas vamos continuar a ver mais um pouquinho, aprender mais um pouco sobre isso. Olha só, o artigo 32 da LDB, ele diz sobre o ensino fundamental, olha, que ele é obrigatório, gratuito na escola pública, tem duração de 9 anos e inicia-se aos 6 anos de idade. Quais são os objetivos do ensino fundamental? Temos aqui o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos pleno domínio da leitura, da escrita e de cálculos, que foi o que nós acabamos de ver. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Por isso é importante a obrigatoriedade do ensino fundamental. Olha quanta coisa a gente aprende no ensino fundamental. Vamos ver mais. Olha só, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Isso aqui é trabalhado também no ensino fundamental.
o fortalecimento dos vínculos de família, de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Por isso a educação, olha, nós vimos lá, ela é uma responsabilidade da família, da sociedade e da escola. O artigo 35, ele diz que o ensino médio, olha só, é a etapa final da educação básica, com duração de no mínimo 3 anos, e a finalidade do ensino médio: consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, aqueles conhecimentos que nós adquirimos lá no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. A preparação básica para o trabalho e a cidadania, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Isso aqui é muito importante, gente. Porque através desses conhecimentos aqui, da aquisição destes conhecimentos que nós estamos vendo aqui, é que vocês vão ser capazes de progredir profissionalmente e pessoalmente também. Olha só, aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento de autonomia intelectual e do pensamento crítico. Isso aqui é muito importante. Como é que vamos desenvolver esse pensamento crítico? O que é esse pensamento crítico? Nós vamos ver isso aqui. A compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos, dos processos produtivos relacionando teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Olha só, todos esses objetivos de aprendizagem, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio que nós vimos aqui agora, são artigos que constam na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É um direito do cidadão. É através desses conhecimentos que nós, enquanto cidadãos, estaremos aptos a buscar a efetivação dos nossos direitos. É através desses conhecimentos que poderemos exercer de fato a nossa cidadania. Sermos sujeitos ativos e não sujeitos passivos dentro desse processo de educação. Mas qual é a diferença de ser sujeito ativo e sujeito passivo? O sujeito ativo é aquele que pratica a ação, que faz as coisas acontecerem. E o sujeito passivo é aquele que sofre a ação. Do jeito que vem, o sujeito passivo recebe de cabecinha baixa, sim senhor, não senhor, tá bom assim. Aí eu pergunto, tá bom assim? Não tá bom assim não, né, gente? Porque para que nós possamos fazer a diferença, nós precisamos conhecer. Ainda há pouco vimos aqui que um dos objetivos do ensino médio é possibilitar a formação do pensamento crítico. Que pensamento crítico é esse? É a condição que cada um de nós precisamos desenvolver de olhar determinada situação ou determinada lei e de procurar compreender todo o seu contexto, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida social. Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em grupo, em sociedade. E uma vez que nós temos o conhecimento dos nossos direitos, todos esses lindos direitos que a Constituição Federal e a LDB regem e dizem que nós temos. Se nós temos conhecimento disso, nós podemos fazer valer esses direitos. Porque senão, gente, nós não estaremos sendo sujeitos ativos, estaremos sendo sujeito passivo. Tem uma frase de Dom Antônio Possamay muito interessante que eu conheci há muitos anos atrás. E ela diz assim: se não fizermos nós, farão os outros, por nós e contra nós.
Reflita sobre essa frase. Ela é bem verdadeira, não é? Aí eu quero te fazer um desafio. Se você ainda, eu espero que você já tenha feito isso, mas se você ainda não leu, não procurou compreender, entender mais, conhecer mais sobre a Constituição Federal e a LDB, eu desafio você a procurar a biblioteca da sua escola. Busque por exemplares atuais da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Procure ler, procure conhecer esses seus direitos. Porque só conhecendo os seus direitos é que você poderá lutar por eles, fazer com que eles sejam efetivos, sejam reais. Essa é a diferença. Vamos ver o que o professor João Antônio Monlevade fala sobre isso. Olha só, ele diz o seguinte: sem dúvida, a conquista da cidadania dos funcionários passa pela educação permanente. Isso aqui o professor João Antônio Monlevade, ele está falando lá na unidade 5, na página 58. Para que você, funcionário de escola, consiga conquistar a sua cidadania, fazer valer o seu direito de cidadania, você precisa passar por esse processo de educação. Não é verdade? Observe bem, desde o início do nosso curso, nós temos falado sobre a responsabilidade da educação, sobre a efetivação do funcionário da escola enquanto educador. E nós vimos que essa responsabilidade, ela passa pela família, pela sociedade, até chegar na escola. E a Constituição, ela diz que a educação, ela é um direito de todo cidadão. Só que antes de você, funcionário de escola, ser cidadão, você também é pai, você também é mãe. E como pai e mãe, se responsabiliza pela educação dos seus filhos, não é verdade? E como a Constituição mesmo diz que todos somos cidadãos, e que o dever de cada cidadão também é educar socialmente, somos também educadores sociais. E como somos funcionários de escola, e estamos ali atuando dentro da escola, somos educadores. Vocês conseguem compreender? Não tem como a gente fugir dessa função de educador, não. Somos educadores em casa, somos educadores na sociedade, somos educadores no nosso local de trabalho, que é a escola. Só que para a gente fazer valer isso, nós temos que buscar conhecimento. É através do conhecimento, da busca desse conhecimento, e eu estou falando do conhecimento pessoal, é aquele que você vai buscar para você mesmo, como sujeito ativo que você é, como gestor do seu tempo, como gestor da construção do seu conhecimento, você vai buscar isso. Está buscando agora e vai continuar buscando mais. Porque, olha, nós não podemos nos contentar apenas com o ensino fundamental, o ensino básico. Antigamente, a gente ouvia muito, eu ouvia isso, creio que vocês também, alguns pais dizerem assim, se meu filho estudar até a quarta série, eles diziam antigamente, tá bom. Antigamente, ter o ensino médio, nossa, era uma coisa assim, supimpa, como dizem os adolescentes. Mas hoje, gente, nós estamos em pleno século XXI. Será que nós podemos nos contentar apenas com o ensino fundamental básico? Em pleno século XXI, o fundamental, que no século passado era o mesmo ensino primário? Nós podemos nos contentar apenas com isso? Então, nós temos que almejar, no mínimo, o ensino médio. No mínimo, o ensino médio. Hoje, o ensino médio, ele é essencial. É a porta de passagem, de entrada para o ensino superior ou para o curso técnico. Mas nós não podemos parar por aqui. Hoje, vocês estão aí,
sentado aí no banco da escola, buscando a profissionalização de vocês através do curso do pró-funcionário, mas não se contentem apenas com isso. Enxerguem mais na frente. Desejem mais, busquem mais. Porque nós temos que almejar a continuidade. Nós falamos de formação continuada sempre, não é verdade? O que é essa formação continuada? É justamente não parar no tempo. Ah, eu fiz o ensino médio, então tá bom. Eu posso cruzar os braços, descansar, que tá beleza. Tá bom até aqui. Não tá bom, não. A gente precisa buscar mais. Chegar no ensino superior, né? Depois que chega no ensino superior, temos as especializações, temos as pós-graduações, temos os mestrados, os doutorados e por aí vai. E você tem que almejar isso e buscar por isso. Quando a criança chega na escola, lá no ensino, na educação infantil, vocês lembram que para elas, todos, professores, funcionários de escola, todo mundo é tio, é tia. As crianças, quando elas chegam na escola, elas não enxergam, elas não entendem e elas não veem distinção de função. Não vê função A, função B, função C, não. Para ela, todos nós somos adultos. Somos responsáveis por sua educação, por sua correção, por seu crescimento. Essa coisa de função, de distinção de função, de que o professor é responsável pela educação, de que os demais funcionários da escola, servidores da escola, são apenas pessoal de apoio e ponto. Isso é coisa da burocracia. A realidade é que todos nós que trabalhamos dentro de uma escola somos educadores. Não importa se somos professores, se somos coordenadores, somos diretores, não importa. Ou se somos funcionários de escola. Todos nós somos educadores. Todos nós educamos dentro daquela função específica para a qual estamos determinados. Vamos ver mais um pouquinho. Nós vimos aqui, todos nós temos direito à educação básica. Mas é só isso que a LDB fala? Nós não temos direito apenas à educação básica, nós temos direito à educação básica de qualidade. Educação de qualidade. O que é qualidade? O que vem a ser qualidade? Isso é um termo que serve para classificar vários produtos, vários serviços. Quando a gente vai ao supermercado, por exemplo, nós vemos lá o arroz tipo 1, arroz tipo 2, arroz tipo quirelinha, que nem tem classificação. E assim são com vários outros produtos, vários serviços. Isso é a classificação da qualidade daquele produto. E na educação também existe essa classificação. Nós temos escolas públicas e temos escolas particulares. O que você observa nessas escolas públicas e particulares aí da tua cidade? Normalmente, as escolas particulares têm prédios melhores, têm ambientes didáticos melhores, têm melhores recursos pedagógicos, pagam melhor os seus professores, os seus funcionários. Até nas escolas públicas, nós temos essa distinção do padrão de qualidade. Normalmente, as escolas públicas centrais têm prédios melhores, têm condições melhores do que as escolas públicas das periferias. E as escolas públicas da periferia também ainda conseguem ser um pouco melhores do que as escolas públicas rurais, que nem estrutura tem. Então, até dentro desse padrão de escola pública, tem essa diferenciação de qualidade. Mas é assim que tem que ser, gente? Deve haver essa distinção de qualidade? Aí nós vimos aqui, e a qualidade da educação, né? Ela está assim ou ela está assim? Como é que está a qualidade da educação? Como é que deveria estar a qualidade da educação?
qualidade do nosso ensino? Como é que está? E o que eu, que sou professor, e você, que é funcionário de escola, o que nós podemos fazer, efetivamente, para mudar, para melhorar a qualidade da educação da escola onde nós estamos inseridos? São vários questionamentos que nós precisamos fazer. E nós precisamos buscar respostas para esses questionamentos. E isso é ter visão crítica. É fazer valer a sua criticidade enquanto cidadão brasileiro. Como é que eu vou lutar por qualidade da educação se eu nem sei o que é isso? Aí entra a questão do conhecimento. Eu preciso conhecer para fazer as coisas acontecerem. Quando a gente fala lá da função de cada um dos nossos servidores, dos nossos educadores dentro do ambiente escolar, todos nós somos educadores. Cada um tem sua função. O professor, ele tem a responsabilidade de educar nesse processo de ensino-aprendizagem lá em sala de aula. E a merendeira? Ela também educa com relação ao processo de alimentação. E você que trabalha na infraestrutura escolar, na manutenção da escola, você educa para o meio ambiente. E o colega que trabalha lá na secretaria? O colega que trabalha na secretaria também educa sobre as questões de gestão, de democracia. E por aí vai. Cada um educa dentro das suas funções. Mas para que isso se concretize, para que esse perfil que nós estamos tentando formar aqui nesse curso, nos cursos do profissionário, para que ele seja real, para que ele se concretize, cada um de vocês tem que fazer valer, tem que fazer com que as coisas aconteçam. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Olha só, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela tem um capítulo que fala sobre funcionários e tem outro que fala sobre o financiamento do ensino público. De quem é a responsabilidade de educar? Quando se fala em educação, o que compete a cada membro da comunidade escolar? Que foi o que a gente tem visto aqui, gente. É uma responsabilidade de todos nós. E aí, vamos ver aqui a questão dessas funções, né? Nós temos aqui que aprofundar a descrição da identidade dos funcionários como educadores de escola. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. E vamos ver aqui sobre as habilitações propostas do profissionário. Então, nós temos os cursos dos profissionários. E aí nós temos aqui técnico em alimentação escolar ou educadores em alimentares. Técnicos em gestão escolar ou educadores na democracia. Técnicos em multimeios didáticos ou educadores na comunicação. Técnicos em manutenção e infraestrutura escolar ou educadores ambientais. O que é que nós somos, gente? Essas identidades, para se concretizar, vai depender de cada um de nós. O programa profissionário está contribuindo para formar essas identidades. Hoje vocês estão aqui no curso de infraestrutura escolar justamente para formar essa identidade de educador e de educadores ambientais. Vocês vão deixar de ser ocupadores de função da manutenção ou da limpeza da infraestrutura para serem educadores ambientais. Hoje nós estamos vendo, por enquanto, as disciplinas do núcleo comum do curso, da parte pedagógica. Mas em breve vocês começarão a estudar sobre a parte técnica do curso de vocês, que é onde vocês vão aprender
como ser um educador ambiental. É a parte técnica do seu curso, é um conhecimento seu, é uma especificidade da sua função. Assim como o professor tem a especificidade da função dele, você também vai ter a sua. Aí nós temos aqui a diferenciação, esse contexto aqui, profissionais concretos versus profissionais abstratos. O que vem a ser isso? Profissional concreto, profissional abstrato. Quando nós falamos dos professores, nós temos professores concretos. Nós não temos professores abstratos. Nós temos professor de português concreto. Nós temos professores de geografia, de matemática, de história. É tudo bem determinado e isso é o que a gente chama de concreto. E precisamos buscar formar esse tipo de profissional também de funcionários de escola. Porque quando a gente diz assim, somos ocupadores de funções de apoio da escola, isso é abstrato, ocupadores de funções. Mas a partir do momento que você diz, eu sou técnico em infraestrutura escolar, eu deixo de ser um profissional abstrato e passo a ser um profissional concreto. Eu sou um técnico, eu sou um educador ambiental, sou técnico em infraestrutura escolar, eu sou técnico em alimentação. Isso é concreto. Esse é o diferencial. É isso que nós estamos buscando nesse curso. É concretizar essa formação, essa identidade. E quem é que vai buscar essa concretização, se não for você? É você que tem que efetivar isso. Lembra que você é gestor do seu processo de educação? Para buscar essa profissionalização, para que você se efetive como educador, precisa saber ser gestor do seu processo de educação. Antes de mais nada, tem que partir de você. Temos que entender a diferença entre ser sujeito ativo e sujeito passivo, não só no nosso desenvolvimento pessoal, da nossa vida cotidiana, como principalmente no nosso desenvolvimento profissional. O que é ser esse tal de sujeito ativo e sujeito passivo? Nós já vimos isso aqui. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Porque senão o diferencial ele não vem. Então vamos ver um pouquinho. O professor, para ele ser um profissional concreto, ele precisa desenvolver algumas competências. O profissional, o funcionário de escola também precisa aprender a desenvolver algumas competências e habilidades. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Conhecer mais um pouco? Então vamos aqui. Vamos ver aqui sobre o conjunto de competências que os professores precisam reunir para serem profissionais concretos. Olha a primeira, especialista num determinado tema, num determinado campo, olha aqui, especialista num determinado campo de conhecimento. E aí nós temos aqui, habilitação na metodologia do ensino-aprendizagem. E temos aqui, por último, educador escolar. Quando a gente diz aqui, olha, especialista num determinado campo de conhecimento, é aquilo que nós vimos. Nós temos professor de português, professor de geografia, então essa é a especialidade. Quando ele se decidiu ser professor de português, ele era um especialista nessa disciplina, em letras. E aí vai. Aí vemos aqui a habilitação na metodologia do ensino-aprendizagem. É como trabalhar, como passar esse conhecimento para os alunos. Essa é a metodologia. E educador escolar, por quê? Porque o professor, ele está dentro do ambiente escolar, então ele é um educador escolar. Vamos ver agora o conjunto de competências que os funcionários de escola precisam reunir para serem profissionais concretos. Então vamos lá.
Nós temos aqui, olha, para você ser um profissional concreto, você precisa ser especialista num determinado campo de conhecimento específico. No caso do nosso curso, no caso de vocês, esse conhecimento técnico aqui específico é o de infraestrutura escolar, que é o conhecimento técnico específico que vocês estão trabalhando para adquirir. Aí temos aqui a habilitação na metodologia da sua função educativa específica. Como você vai desenvolver a função específica de educador ambiental dentro desse curso de técnico de infraestrutura escolar? Então, essa habilitação aqui, você vai adquirir nesse curso. É uma competência que você vai adquirir. E também educador escolar. Lembra que nós falamos que todos que trabalham no ambiente escolar são educadores escolares? Então, você vai desenvolver essa competência aqui também. Aí nós vimos aqui a importância de construir essas competências. É isso que o curso do programa profissionário, os cursos do programa profissionário, está trabalhando para formar, para concretizar. Mas isso, gente, não acontece assim, ó, no estralar de dedos. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Tem que ser feito todo um trabalho em cima disso. A gente começou. Vocês começaram, deram o primeiro passo, estão aí se capacitando. Mas não basta somente isso. Tenham em mente que a gente precisa buscar mais. Lembre-se do termo formação continuada. Quer dizer, a formação ela não para, ela precisa continuar sempre. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Por acaso, você conhece algum funcionário de escola que ainda não concluiu o ensino fundamental? Tem algum aí na tua escola nessa condição? Se tiver, a tua missão é levar e incentivar esses colegas a buscarem a efetivação dos seus direitos de formação. Nós temos o EJA, que possibilita um adiantamento nessa formação. Então, sejam multiplicadores. Incentive os seus colegas a buscar essa formação. Vamos ver mais um pouquinho. Nós temos aqui, olha, o financiamento da educação. Na LDB fala sobre essa questão. E aí nós vimos aqui, o que está dizendo lá? 25% dos impostos devem ser gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, que é o MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso está lá no artigo 212 da Constituição Federal. E diz também que o percentual mínimo a ser investido aqui na educação é de 25%, mas ele pode ser aumentado pela Constituição de cada estado ou pela lei orgânica do município. Então, esse é o valor mínimo que deve ser investido segundo a Constituição Federal. Mas tanto o estado quanto o município, eles podem determinar investir mais na educação. Vimos aqui também que os impostos vinculados à MDE, eles só podem ser gastos no ensino público. E isso está no artigo 69 da LDB. Ou seja, mas aqui vem de novo a questão que eu tenho batido bastante nessa aula. Para fazer valer os nossos direitos, temos que ter conhecimento desses mesmos direitos. Viram o que a Constituição Federal, o que a LDB diz a respeito do financiamento da educação? E você sabe qual é a arrecadação do seu município, do seu estado? Quanto é que está sendo investido na educação? Viram como é importante
que nós tenhamos essa visão crítica, não só do que acontece no nosso entorno, né, na nossa vida pessoal, mas no nosso entorno, no nosso meio social e político. Esse ano é ano de eleição. Você se sente capaz, certo, sabe o que é melhor para o seu município? Busca conhecer? É uma questão que a gente precisa refletir sobre isso. Porque reflete diretamente na qualidade da nossa educação. Será que esses 25% que está determinado ali de investimento para a educação, será que ele está sendo efetivamente utilizado na educação? E por que os estados e os municípios não investem mais? Se eles podem investir mais. Você já parou para pensar sobre isso? Já pesquisou sobre isso? Então, são questões que a gente precisa se sentir incomodado com elas. Buscar essas respostas. Estou só provocando, mas procure pensar mais a respeito. Vamos ver. Então, vamos aqui ao nosso tópico, um pouquinho sobre o sindicato, né? Nas instituições públicas, também é importante a organização dos trabalhadores em sindicatos para obter melhorias salariais. Por exemplo, a conquista no Mato Grosso após a unificação. Nós vimos lá no início do nosso curso sobre a unificação, né, que aconteceu logo depois da instituição da Constituição Federal em 1988. E os exemplos que o nosso livro didático tem trazido até agora são sobre o Mato Grosso, que era o local onde o nosso autor do nosso livro vivia. Então, ele nos traz bastante exemplos daquele local, das conquistas que os profissionais da educação conseguiram através do sindicato. Vamos ver um pouquinho sobre essas conquistas, né? A primeira delas, que conseguiram após a unificação, ó, foi o direito à profissionalização, que foi quando aconteceu aqui a oferta de vários cursos profissionalizantes no estado do Mato Grosso. A partir da profissionalização, o enquadramento desses funcionários na lei orgânica dos profissionais da educação, fazendo valer a sua progressão funcional com consequente melhoria salarial. Lembre-se que essa lei orgânica aqui, gente, é a Constituição, é como se fosse a Constituição do município, tá? A lei brasileira dá liberdade de organização aos trabalhadores, mas o melhor é a forma de associar-se por ramo de atividade. Então, é muito importante que vocês se afiliem ao sindicato, porque através do sindicato, né, nós somos mais fortes. Tem uma velha frase, um dito popular, que diz que uma andorinha só ela não faz verão. Isso quer dizer que juntos nós somos mais fortes. Por isso a importância de nos filiarmos ao sindicato. E uma questão que o autor coloca, que o professor Monlevade coloca aqui, bem interessante, é que o melhor é que essa filiação, essa associação ao sindicato, ela seja por categoria, né? Então, existe da educação. O que quer dizer isso? Que não é interessante que se forme um sindicato só dos funcionários da escola, um sindicato só dos professores. Todos não somos profissionais da educação? Então, o interessante é que se forme sindicato por essas categorias. Vamos ver mais um pouquinho. O que é sobre a Constituição? Né? Todos os países, eles possuem uma Constituição. Essas constituições são a lei maior dos países. No Brasil, já tivemos 6 constituições. Vimos já sobre isso aqui. Então, a primeira Constituição foi a do Império, que foi outorgada por Dom Pedro I em 1824. A segunda Constituição foi a primeira da República, que foi de 1891. A terceira Constituição, a de
1934, que aconteceu após a Revolução de 1930. A quarta, o movimento constitucionalista de São Paulo em 1932, que foi chamado de Estado Novo. A quinta, que foi a de 1946, e foi a Constituição que restaurou a democracia após a ditadura militar de Getúlio Vargas. A sexta foi a Constituição de 1967, que regulou a ditadura militar. Hoje, nós estamos na sétima Constituição, que é chamada Constituição Cidadã, né? Essa Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Constituição Cidadã. É aquela Constituição que diz que todos somos cidadãos de direito. E é nessa Constituição Federal, que é a nossa mais atual, e na LDB que constam os nossos direitos. Desafio você a buscar conhecer um pouco mais sobre isso. Vamos ver. Aqui, vamos ver a 7ª versão da Constituição brasileira. Ela tem 10 artigos dedicados especialmente à educação. Olha só. Do artigo 205 ao 214. Sendo que o artigo 208 é talvez o mais importante, porque é nele que dispõe sobre as garantias do Estado. E olha só o que ele dispõe. Que a educação infantil, para crianças de até 5 anos, a educação básica, obrigatória e gratuita, para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, e também para aqueles que não concluíram a educação básica em idade própria, a educação especial para portadores de deficiência, o ensino noturno regular e programas de material didático, alimentação, transporte e saúde para os alunos da educação básica. Conhecem esses direitos, gente? Aqui, gente, nós chegamos à questão que é a nossa meta. Nossa meta não é somente concluir esse curso técnico de nível médio. Nossa meta é essa daqui, não é mesmo? Ó, educação superior. No artigo 208 da Constituição, que é isso que nós estamos falando, garante-se acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Aí eu pergunto para você, esse acesso à educação superior, que é o nível mais elevado de ensino, ele é real? Se nós formos observar hoje no nosso país, para que uma pessoa, para que um cidadão consiga ingresso no curso superior, numa faculdade federal, ele precisa passar por um processo de seleção, por um vestibular, não é verdade? E as vagas são poucas. Então, por mais que o indivíduo se esforce, é muito difícil conseguir conseguir uma vaga na faculdade federal. E se a gente for observar, olhar um pouquinho a história, os países latinos, como a Argentina, a Bolívia, por exemplo, eles fundaram a primeira universidade. A diferença de tempo da primeira universidade desses países latinos para o Brasil são de quase 400 anos. Ou seja, a primeira universidade que foi fundada no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem pouco mais de 100 anos. E nesses países latinos, como a Bolívia e a Argentina, o aluno, quando ele completa o ensino médio, automaticamente ele já tem acesso ao ensino superior. Precisa fazer vestibular. É um direito do aluno, é um direito do cidadão. Aí eu pergunto para você, por que no nosso país não é assim?
Porque, na realidade, gente, se nós formos observar como acontece o processo de ingresso nas universidades, nas faculdades de nível superior, no nosso país, na verdade, não está sendo avaliado o nível de conhecimento de cada aluno, a capacidade de cada cidadão. O que está sendo levado em conta aí mais são questões sociais, nível social, porque quem tem um nível, uma condição social melhor, quem tem dinheiro, para ser bem claro, tem condições de pagar uma escola particular, que é onde nós sabemos que está a maior qualidade da educação. Ou seja, quem tem mais chance de entrar na faculdade? Quem teve uma educação de melhor qualidade. E quem são esses indivíduos? São aqueles que estão numa escala de maior vantagem social. São os da elite. E é assim que tem que ser, gente? Eu volto a perguntar. É desse jeito que as coisas têm que acontecer? Hoje eu estou perguntando bastante, né? Mas é isso mesmo. Eu gostaria que, pelo menos, você saísse daqui hoje se sentindo incomodado com esses questionamentos. Eu quero te incomodar. Que você se sinta incomodado sobre todas essas questões que nós estamos vendo aqui agora. Sobre a qualidade dessa educação que nós temos. O que nós podemos fazer para mudar essa qualidade, para melhorar isso tudo, para mudar a nossa realidade enquanto funcionários de escola, para firmar, para fazer acontecer, para concretizar o nosso papel, a nossa função, esse novo olhar, essa nova visão de função, de formação, de profissionalização dos funcionários de escola. Sinta-se incomodado. Busque conhecimento. Eu espero que você se incomode com isso. Vamos partir agora, vamos conhecer agora como é que vai ser a nossa atividade de sala, tá bom? Então vamos lá. A atividade de hoje, que eu vou propor para vocês, ela não vai ser uma atividade individual. Hoje nós vamos trabalhar com atividade em grupo. E eu vou precisar do auxílio, do apoio de você, tutor e tutora de sala. Então, eu vou precisar que você, nesse momento, me auxilie, organizando e para que a nossa atividade ela possa acontecer. Então, eu vou apresentar para você como vai funcionar. No primeiro momento, vamos organizar a turma em 3 pequenos grupos para que possamos gerar uma discussão sobre o tema que será proposto a cada grupo. Então, os tutores vão gerar aí dentro da turma 3 pequenos grupos. Cada grupo vai receber um tema e vai discutir sobre ele. No segundo momento, depois que cada grupo responder a questão que vai ser proposta, nós vamos reunir a turma em um único grupo e vamos socializar as respostas dos pequenos grupos. A partir dessa socialização, gente, dessas respostas, vamos gerar uma única resposta, desculpa, que caracterizará a opinião da turma sobre o tema que será proposto. No terceiro momento, o tutor deverá postar no chat a resposta da turma para ser socializada no momento da correção. Então, vai funcionar dessa maneira. Nós vamos formar 3 grupos na sala. Cada grupo vai receber um tema que vai discutir entre si, vai dar uma resposta sobre esse tema. Depois, vamos reunir os 3 grupos de novo no único grupo. Cada grupo vai socializar a sua resposta. A partir dessas 3 respostas que nós vamos ter, nós vamos formar uma única resposta da turma, que vai ser postada no chat. No momento da correção da atividade, nós vamos sortear 3 polos e vamos socializar essas respostas com todos, ok? Então, vamos aqui aos temas propostos. Vamos lá. Na unidade 5 e 6, nós vimos, entre outros assuntos, sobre o direito à educação de qualidade, sobre nossa responsabilidade enquanto educadores. Diante disso, respondam as seguintes questões. Grupo 1. Na opinião do grupo,
o que seria qualidade na educação escolar? Então, essa é a questão do grupo 1. Grupo 2. Na opinião do grupo, o que seria qualidade do ensino? E grupo 3. Na opinião do grupo, enquanto educadores, profissionais ou funcionários, podemos influenciar na melhoria da qualidade da escola onde trabalhamos? De que maneira podemos fazer isso? Então, essas são as 3 questões que eu proponho para vocês trabalharem em grupo. Espero que vocês consigam gerar uma boa discussão. E daqui a pouquinho eu volto para socializar as respostas de 3 polos. Boa atividade para vocês! E aí, pessoal, como é que foi a resolução dessa atividade de grupo? Pela interação aqui no chat, eu pude ver que foi bem participativo essa atividade. Parabéns aos tutores que nos auxiliaram, parabéns aos alunos. E eu quero agradecer aqui a participação no chat dos tutores e dos polos de Ouro Preto, de Porto Velho, de Costa Marques, de Buritis. Parabéns à participação de vocês. Hoje o chat está bastante movimentado. Vamos a respostas de alguns polos aqui que nós recebemos? Infelizmente, parece que o tempo hoje foi curto para as atividades, né? Mas, mesmo assim, não deixem de concluí-la. Tá? Eu vou ler aqui algumas respostas que nós tivemos e depois quero comentar também algumas questões que nos foi passada pelo chat, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui a primeira resposta que nós tivemos foi do polo de Porto Velho. Interessante que o tutor Claudinei, do polo de Porto Velho, havia reclamado do tempo e foi o primeiro a postar as atividades. Então vamos lá? Olha só, a resposta da questão 1 do polo de Porto Velho ficou assim. Só um minutinho. Foi bem legal essa interação que nós tivemos, né, gente? Alguns tutores, eles questionaram aqui que essa atividade, ela é bem polêmica. E ela é polêmica mesmo, viu, gente? A ideia foi justamente essa. Nós tivemos aqui alguns comentários de tutores que disseram que os grupos, formar 3 grupos foi pouco, ficou uns grupos muito grandes. Mas a ideia que nós temos que ver é a seguinte, é que quando nós vamos trabalhar na construção do projeto político-pedagógico, nós não trabalhamos com 2, 3 pessoas. A construção do projeto político-pedagógico, ela é coletiva. E ela é construída com um grupo considerável de pessoas. Então, essa atividade é um exercício para a construção do projeto político-pedagógico, onde todos vão dizer a sua opinião, construir uma proposta juntos, não é verdade? Então, vamos lá. Eu vou precisar do apoio agora da minha coordenadora, porque eu tive um probleminha aqui com a minha transmissão. Eu perdi a transmissão do chat. Eu preciso do apoio da minha coordenadora de polo agora, para me passar algumas respostas dos polos.
Enquanto isso, enquanto essas respostas não chegam até mim, nós tivemos aqui um questionamento do polo de Buritis. Eu preciso das respostas, que eu perdi o meu contato aqui do chat, tá? Nós tivemos um questionamento aqui do polo de Buritis sobre a questão da adesão sindical por categorias. A pergunta foi, se essa adesão sindical por categorias, se ela não ia provocar uma divisão dessas categorias. Gente, quando nós falamos aqui de adesão por categorias, nós estamos falando de categorias da educação, por exemplo, da saúde. Nós não estamos falando professor, funcionário de escola, não são categorias diferentes, são funções diferentes, mas todos estão dentro da categoria da educação, certo? Então, quando a gente diz aqui que o melhor para fortalecer o sindicato é se sindicalizar por categoria, é disso. Nós estamos falando da categoria da educação, categoria da saúde e por aí vai, ok? Respondida essa questão? Vamos aguardar só mais um pouquinho, gente, para eu socializar a resposta de alguns polos, porque eu tive um probleminha aqui com o meu chat e eu estou aguardando a minha coordenadora trazer essas respostas para nós socializarmos aqui. Vamos socializar pelo menos a resposta de um polo. Não sei se nós vamos conseguir fazer mais do que isso, porque o nosso tempo está meio corrido hoje, tá? Outra questão que nós tivemos aqui de participação no chat foi com relação à progressão profissional. Nós tivemos aqui, essa dúvida veio, deixe-me ver de qual polo. Acho que foi do polo de Costa Marques, se não me engano. Teve um aluno que perguntou o seguinte, se eles tiverem, uma vez que concluírem esse curso de infraestrutura escolar, se vão poder requerer a progressão profissional. A resposta é não. Tá? Porque vocês entraram através de um concurso público. Então, para ter essa mudança de função, só através de outro concurso público. Mas não se sintam limitados, gente, por conta disso. Muito pelo contrário. Nós temos vários funcionários de escola que buscaram a sua profissionalização até em nível superior e hoje são professores. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou funcionária de escola também, dentro do Instituto Federal. E sou professora. Mas isso é uma busca pessoal. Não quer dizer, porque eu fiz concurso para a função X, eu vou me aposentar na função X, não vou estudar, porque senão eu vou ter que fazer outro concurso de novo. Então, é uma busca pessoal. Então, você é que vai buscar concretizar essa sua formação. Gente, infelizmente, não vai ser possível socializar a resposta dos polos. Nosso tempo está se esgotando. Mas eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com o resultado da atividade de hoje. Tenho certeza que vocês também tiveram um ótimo proveito. Infelizmente, devido a um probleminha técnico que eu tive aqui, eu perdi o contato com o chat, não foi possível socializarmos essas questões. Mas valeu pelo aprendizado. Tenho certeza que para vocês também valeu a pena. Tutores, muito obrigado pelo apoio. Tá? E, gente, vamos continuar. Busquem essa construção coletiva e busquem cada vez mais aprimorar o conhecimento de vocês. Muito obrigado pela participação e até a nossa próxima aula.